Boa tarde, amigos, minhas amigas aqui do canal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais essa live. Agora veio para o período vespertino, a gente está um pouco preguiçoso de manhã, né? Até parece, né, Fê e Carol, é na verdade um acúmulo de compromissos, né, que a gente tem com o nosso segundo emprego, na verdade, né, porque a gente agora só aparece aqui no YouTube, né, mas brincadeiras à parte, a gente tem outros compromissos na parte da manhã, então a gente teve que deslocar para esse período pós-almoço, e estamos também ainda, né, vendo se isso encaixa bem. O importante é a gente vir aqui conversar com vocês, bater esse papo sempre super interessante, livre, né, que é o mais importante para a gente poder, né, discutir de maneira mais solta esses temas que são tão relevantes. E a gente não pode esquecer que assim, o propósito de eu lançar esse canal é exatamente pela alegria que eu tenho da gente democratizar o acesso ao conhecimento, e certamente essa é a alegria da Fê, da Carol também, e dá para todo mundo que vem acompanhar a gente acesso a coisas que para a gente são muito valiosas, muito importantes, mas que muitas vezes as pessoas não conseguem ter um acesso porque precisa passar por todo, né, um processo de aprendizagem. A gente acha que dá para pegar alguns atalhos aí para vocês terem, né, uma noção mais ampla. E aí hoje a gente então decidiu discutir um texto do João Maynard Keynes, né, o John Maynard Keynes, que não tem nada a ver com aquele comentarista do Manhattan Connection, tá, pessoal? Não tem nenhuma relação com o Maynard dali, esse é um Maynard de outra linhagem, e ele escreveu um artigo em 1930 que fala sobre as perspectivas econômicas dos netos daquela geração. Então ele estava olhando 100 anos à frente, né, e a preocupação dele era: a gente passou um século atrás, né, guiados pela escassez econômica, guiados pelos motivos econômicos. E o Keynes, como sempre olhava muito à frente, ele notou, falou, mas a gente agora já superou essa fase, pelo menos nos países desenvolvidos. A gente agora já está vivendo no que ele chamava de uma era da afluência. Então, o motivo econômico, na visão dele, no espaço de 100 anos, deixaria de ser algo que nortearia, né, o nosso dia a dia. Então ele sugere algumas coisas, eu vou apenas aqui mapear e depois a gente já vai conversando, mas ele sugere a primeira coisa que é: a gente vai ter possivelmente que trabalhar menos. E vamos ter que trabalhar não porque vai ser necessário, a gente vai ter que trabalhar porque a gente não vai conseguir abandonar o incentivo econômico, né, não vai conseguir abandonar a ideia de motivo econômico para ter satisfação existencial, né, para a gente poder ficar bem, satisfeito. Tal. E aí ele sugeriu, então, uma jornada de 15 horas só para atender nesse impulso mais longevo do incentivo econômico, da escassez, mas a gente se dedicaria aí a outras atividades que a tecnologia e o poder do juro composto, né, ele analisa com muitos detalhes nesse texto, poderiam nos oferecer. Então, por que a gente pensou em trazer essa reflexão? Primeiro, porque o artigo é de uma sensibilidade, de um otimismo, que você lê o artigo e você fala, eu quero viver nesse texto aqui, do Keynes, né? E segundo, porque não aconteceu aquilo que ele está falando, eu não estou nem falando no sul global, né? E nós outros aqui, o pessoal que ainda está tentando, né, melhorar de vida, conseguir desenvolver. Não ocorreu no norte. Tá? Então, no norte, no hemisfério norte, nos países desenvolvidos, em que a desigualdade avançou e uma série de outros problemas acompanharam, não geraram essa sociedade que o Keynes previu. Então, por conta disso e pelo número enorme de questões que emergem, a gente optou por fazer essa discussão. Então, feita essa introdução, eu abro aqui para o nosso painel de fantásticas analistas, fantásticas acadêmicas, e hoje agora a gente, de maneira espontânea, acabou vindo todo com a mesma tonalidade aqui, de cores, não foi combinado, isso foi pura mão invisível do mercado e do destino, né? Então, sejam bem-vindas, Fê e Carol, a palavra está com vocês. Bem, boa tarde. Agora é boa tarde, né? A gente mudou a nossa conversa para o pós-almoço. Boa tarde, Carol. Boa tarde, André. Boa tarde a quem está acompanhando essa nossa conversa dessa tarde. E aí a ideia de trazer o Keynes para essa discussão, né? Primeiro que nem sempre a gente associa Keynes com desenvolvimento, né? Eu acho que essa é uma primeira
questão para pontuar, e daí a importância da gente trazer o Keynes para essa discussão de desenvolvimento, nesse nosso quadro, e também pela perspectiva que ele traz, né? Eu acho que uma das missões que nós estamos assumindo nesse quadro Maus Samaritanos é apontar para uma perspectiva de futuro diferente, mais feliz, né? Mais justa, com dignidade. E é justamente essa previsão que o Keynes faz, né? Conforme o André já falou, é essa previsão que o Keynes faz de possibilidades econômicas para os nossos netos. Ele prospecta um futuro em que as pessoas teriam tempo para exercitar a arte do bem viver, né? Ou seja, teriam tempo para ser felizes. Então, a questão do trabalho e a questão da necessidade de resolver os problemas econômicos que essas pessoas têm, ela seria superada, né? Na medida em que não seria mais necessário dedicar tanto tempo, né, para atividades, para receber remuneração. Então, quando ele coloca ali, né, nós teríamos que trabalhar menos e teremos mais tempo para exercitar a arte do bem viver, é esse futuro que ele está imaginando, inclusive aí nesse meio do caminho, com uma mudança de valores, né? O Keynes chega a se referir nesse texto, que nós teríamos como se fosse um momento, um ponto de inflexão, em que os valores seriam reconfigurados. Então, comportamentos que antes eram valorizados, como o comportamento da maximização do lucro, da busca pelo sucesso individual, passariam a ser encarados como eles realmente são, como comportamentos patológicos. Então, eu acho que Mas fala devagar essa parte, Fê, porque isso é chocante, porque hoje eles são chocante. Né? Isso. Quando a gente entra no Twitter e no Instagram, exato, e todo mundo falando da felicidade, do sucesso, você busca isso. Aí você lê isso no Keynes, ele diz o quê? Ele diz que é patológico, que são patologias. O amor ao dinheiro é uma patologia. Ele usa esse termo, né? O amor ao lucro, o amor ao dinheiro é uma patologia. E por que ele enxerga isso como uma patologia? Porque, no final das contas, da perspectiva do Keynes, eu acho que essa é uma discussão importante, esse é o que importa menos. O que importa o que importa é a felicidade das pessoas, as pessoas terem, né, a possibilidade de exercitarem e de aproveitarem suas próprias vidas, que é um pouco do que a gente vem discutindo aqui com base no Furtado e também com base na Amartya Sen. Então, quando ele aponta, né, para essa questão da patologia do amor ao lucro, amor ao dinheiro, isso choca, porque afinal é isso que movimenta o modo de produção capitalista. Então, parece até, né, eu sempre fico com essa dúvida quando eu leio esse texto do Keynes, que ele está apontando para um futuro em que não tem mais modo de produção capitalista, né? É interessante a gente pensar dessa forma, que um autor que é identificado com o capitalismo, tudo bem, o capitalismo menos selvagem, mas com o modo de produção capitalista regulamentado, com intervenção estatal, enfim, né, um pouco menos injusto, ele está apontando para um futuro em que a gente seria guiado, então, por valores completamente diferentes do que o amor ao lucro e o amor ao dinheiro. Então, acho que essa é a lição mais bonita e mais interessante desse texto do Keynes. Então, o primeiro convite que a gente faz é que vocês procurem, né, ler esse texto do Keynes, porque também a gente acaba falando Keynes, só o Keynes da teoria geral, e tem muita riqueza de textos que antecedem a teoria geral e outros textos posteriores à teoria geral, que permitem a gente enxergar um pouco mais essa concepção do Keynes, da economia como uma ciência moral também, né? Então fica aí o primeiro convite, essa minha primeira fala, e aí eu passo para a Carol. Obrigado, Fer. E boa tarde. Eu vou seguir, então, como tanto o André como a Fernanda começou com essa positividade antes da gente falar o que aconteceu, o que não deu certo, eu vou só entrar reforçar isso, começar com o que a Fernanda falou no final, que é um texto que tem que ser lido mesmo, é diferente, é rico, e eu acho que é importante ressaltar alguns aspectos desse texto que é bem sutis e tem a ver com que a Fernanda acabou de falar. A minha leitura desse texto, quando eu paro de tentar ficar me perguntando o que deu errado, eu consigo ver pelo menos 6 pontos ou 4 pontos bem positivos ali que tem a ver, por coincidência, com o que a Fernanda falou. De novo, a gente não combinou a roupa e também não combinou a discussão. Que essa ideia, essa possibilidade, eu vejo nesse texto uma possibilidade do Keynes estar indicando que o capitalismo vai ir para alguma coisa mais que não é capitalismo. Tem nesse texto, como a gente vê em vários
autores que estão teorizando sobre o capitalismo esse apego à tecnologia e a ideia de que essa tecnologia vai levar a gente para uma situação de superação do capitalismo, então está ali também. E tem essa questão psicológica, essa questão de como que a gente se ajustaria a uma sociedade onde o dinheiro não é tão importante, que é o que a Fernanda estava falando. Isso é muito interessante ver isso naquele texto. É como se a gente tiver... Eu acho que ele usa a palavra breakdown, né? Tipo, o que vai acontecer com a gente? O que a gente vai fazer com esse tempo disponível? O que a gente vai fazer quando a gente não precisa do dinheiro? Então, fica mais fácil ver que é muito claro ali que esse amor ao dinheiro ele é uma patologia, ele é uma doença. Então, é interessante realmente ver isso no Keynes. Então, isso é algo positivo. E eu acho que uma coisa que está ali também é como ele vai entender a economia, como a ciência econômica, como ela vai se tornar mais mundana, como ela vai se tornar uma ciência não tão complexa nesse sentido, pelo menos essa minha interpretação. Então, esses são os pontos positivos. E eu acho que uma coisa que está ali também, que tem que ser falada, que contextualizada com o período que está sendo escrito, é que essa interpretação do Keynes, dessa vida, né, de se dedicar à arte, de não precisar trabalhar, né, uma vez que as nossas necessidades estão encontradas, a tecnologia, a combinação além de tecnologia, a riqueza, a gente não precisa mais, e aí a gente vai, o que a gente vai fazer? Qual é essa dedicação? Isso tem muito a ver com a própria discussão do Marx e Engels, dessa que a gente vê no Manifesto Comunista, do Offenbach, seja como a gente pronuncia isso, que é a questão desse tempo do lazer, né? Essa self-destruição que se transcendenta e a gente tem esse tempo livre. E ele está fazendo esse argumento da perspectiva liberal. E isso tem um contexto com Cambridge naquele momento, que o marxismo estava ali também tendo o seu espaço. Então, tem esse ponto nesse texto, que é essa perspectiva liberal do lazer, do prazer, que o capitalismo traria por causa da tecnologia, da riqueza, que é o que o Marx e o Engels estão fazendo, mas em relação com o comunismo, né? Esse tempo do lazer que também viria. No Manifesto Comunista, eu não lembro agora, é o pescar, a gente vai ter tempo para ler o livro, pescar, não lembro como que está lá, mas é interessante ver a perspectiva liberal desse lazer que o capitalismo vai trazer, contrastando com essa perspectiva que a gente vê no Marx também. Então, esses são os pontos positivos que eu queria começar a minha fala. Mas fala dos negativos. Deixa a Fer começar com os negativos. Eu acho que a Fê... Vai lá, Fê, você tem negativo? Porque a gente gosta tanto desse texto que... Na verdade, eu pegaria aqui um gancho a partir da fala da Carol, que é a questão do progresso tecnológico, né? Que é um ponto muito importante desse futuro que o Keynes prospecta. Porque ele está considerando essa possibilidade de ter um dever completamente diferente, inclusive com uma reversão de valores, e ele está apostando essas fichas por conta do progresso tecnológico. Então, ele entendia que o processo de acumulação, permitido também pelo progresso tecnológico, e a transformação, né, da necessidade do trabalho humano direto, que isso libertaria as pessoas da necessidade de dedicar tanto tempo ao trabalho, né? Então, esse é um outro ponto importante, que a gente também já vem discutindo aqui em algumas conversas, é de para que a tecnologia e a acumulação serve, né? Ela tem servido, de fato, para permitir que as pessoas tenham mais tempo para exercitarem a arte do bem viver, para usar o termo do Keynes, ou elas têm aprisionado mais as pessoas, né? Que é para que serve a tecnologia? Que é uma outra pergunta que o Furtado também faz, com criatividade e dependência. A gente está utilizando a criatividade humana, a capacidade inventiva das pessoas, para qual finalidade? É para tornar a vida das pessoas melhor, ou é simplesmente para promover esse processo acumulativo de forma desenfreada e muito desigual, que é um outro problema também, que é uma grande preocupação também do Keynes, né? Ele não trata disso muito diretamente no texto As Possibilidades Econômicas dos Nossos Netos, mas essa discussão que, do meu ponto de vista, fundamenta a crítica que ele apresenta ao fim do laissez-faire no texto dele de 4 anos antes, em que ele vai dizer que se nada for feito, a desigualdade, ela só vai piorar, só vai aumentar. E aí ele fundamenta a necessidade de ter intervenção estatal, e aí que a gente liga, por sua vez, a discussão do Keynes com a discussão do desenvolvimento.
Mas aí eu passo para a Carol começar a levantar os pontos mais negativos que ela enxerga, porque assim como o André, Carol, eu sou apaixonada por esse texto do Keynes, então eu tenho dificuldade. A gente aqui nesse texto é chapa branca, Carol, você tem que corrigir a gente. Vai lá. Não, mas, esse ponto da tecnologia, talvez, e esse contraste que a Fer fez com o Keynes depois, né, o que vai acontecer com a questão da intervenção, eu vejo esse texto, talvez como o último texto que a gente olha ali, o Keynes com uma visão, vamos supor, pré-depressão, Great Depression? Grande Depressão. Grande Depressão, que é uma visão ainda, que ele escreve em 1928, né, e publica em 1930. E eu acho que nesse momento ele ainda está olhando a depressão, achando que é algo, problema com a produtividade, vai ter um ajuste, vai dar certo. Então, eu acho que tem o Keynes desse momento, ele é um Keynes que está olhando o capitalismo, está falando que o capitalismo vai produzir essa sociedade com esse aspecto da tecnologia, levando a gente para uma situação onde a gente não vai ter mais escassez, é abundância. Essa sociedade ela é moldada pelo liberalismo, e é uma sociedade, ele está olhando uma sociedade onde o mercado vai prover, vai fornecer para todos. Então, é uma visão confidente, uma visão que aí o desafio é para essa classe né, essa classe do prazer, o que a gente vai fazer então, como que a gente vai criar a beleza, né, onde a gente vai gastar o nosso tempo. Só que essa visão foi, logo em seguida, com a Grande Depressão, praticamente é o primeiro problema o desafio que vai pôr para todas essas previsões que o Keynes está fazendo. Mas eu acho que um ponto importante ali não é só a depressão em si, é uma ideia de que tanto a depressão quanto as guerras que a gente está vivendo, elas não vão fazer parte, talvez, desse futuro. Tanto que ele fala, se não tiver guerra, a questão populacional também se mantém. Só tem um monte de poréns ali que, para mim, reflete uma visão liberal de entender o capitalismo. Então, um sistema que vai funcionar, que vai dar certo, e o governo, se interferir, é só para ajustar e tudo mais. Então, eu acho que tem essa questão que o Keynes, ele está olhando para esse fruto do capitalismo. O capitalismo vai trazer esse fruto para a gente, entendeu? Então, a gente vai conseguir chegar lá. E eu acho que a realidade que veio depois deu uma outra visão, não em termos, o sonho do Keynes foi crushed. Eu acho que não é só isso, foi pôr um desafio para o capitalismo como um sistema que seria capaz de providenciar tudo isso. Então, acho que tem eu só vou apontar esse primeiro problema, que é a questão, uma visão liberal, uma visão do capitalismo sendo capaz de promover tudo isso, que eu acho que a realidade mostrou para a gente que é bem o contrário. Então, essa é a primeiro ponto, eu não sei. Eu vou só colocar... Não, eu acho que tá corretíssimo. Acho que eu diria até... É que o liberalismo... Keynes era um liberal, né? Mas o liberalismo dele não era o neoliberalismo, né? Então, era um liberalismo mais clássico, né? Mais próximo da visão de grande sociedade do Adam Smith, em que o Estado tinha, né, uma participação importante. Inclusive, o trabalho dele ali, exatamente nesses anos, finalzinho dos anos 20, anos 30, é tentar redesenhar o liberalismo, atualizá-lo para os desafios do capitalismo daquele momento, né? Por isso ele toma muita porrada, porque ele fala, olha, isso aí que vocês estão vendo é a era de ouro ali lá do século XIX, a gente já passou dessa fase. A gente tem que agora reescrever o que a gente entende por liberalismo e para também proteger o mundo daquilo que ele tinha medo, que era o avanço comunista, né? O Keynes nunca olhou com olhos muito confiantes na solução, né, na alternativa que a União Soviética colocava. Mas antes de passar a palavra para a Fê, eu quero só ler esse trechinho que a Carol pontuou, aqui no finalzinho do texto, é a última página, em que ele diz exatamente esses 4 elementos que ele considera que vão ditar o ritmo, né, com que a gente vai alcançar essa bênção econômica, né, que é o bliss. Ele diz, o ritmo com que a gente pode alcançar essa destinação de bênção econômica vai ser governado por 4 coisas. Nosso poder de controlar a população, nossa determinação
de evitar guerras e dissensos, né, ou agitação civil, nossa vontade de confiar à ciência a direção de assuntos que são exatamente do campo da ciência, e a taxa de acumulação como uma margem fixa entre a renda que nós produzimos e o que a gente consome dessa renda, em outras palavras, a poupança. Então, notem que, se a gente olhar de todos esses quatro, acho que o único que o mundo conseguiu, na média, fazer foi o primeiro, que é controlar a população. Né? Ainda que seja desigual, né, nos diferentes continentes, a África ainda tem, né, um crescimento razoável comparativamente ao restante dos continentes, mas os outros a gente não consegue evitar guerra. E lembra, o Keynes é fruto de um período de guerra, né? Ele está ali no meio, né? Desculpa, o pensamento dele, né? Um monte de duas grandes guerras, tal. A gente não conseguiu ainda deixar para a ciência tudo aquilo que deveria ficar a cargo dela. Pense, 2020, a gente tem que dizer para as pessoas, escuta os médicos quando eles falam sobre pandemia. Né? Não somos nós, economistas, ou você, né, que não tem uma especialidade nisso, que vai dizer como a gente deve lidar. Mas queria só pontuar esses 4 elementos para a gente poder avançar em cima do texto. Vai lá, Fê. Não, eu queria pegar um outro ponto aqui, André, que é importante, né, para a gente entender também esse argumento do Keynes. O Keynes, ele parte de uma divisão de necessidades que ele classifica em 2, que são as necessidades absolutas e as relativas. As absolutas a gente pode simplificar dizendo que são aquele tipo de consumo que é estritamente necessário para a subsistência. E as relativas são aquelas que você compara com o seu círculo social, e aí você começa a achar que é uma necessidade ou não. E aqui essa discussão que o Keynes faz se combina muito com a discussão de um outro pensador clássico da economia, que é o Thorstein Veblen, que vai falar sobre consumo conspícuo, né? E como a roda do consumo no capitalismo ela é alimentada por essa forma que o consumo adquire de permitir a diferenciação social. Né? E esse ponto, por sua vez, aí eu já aproveito uma outra indicação de leitura, um livro recente, eu acho que é Pai e Filho, os Skildelsky, que eles lançaram um livro que em português ficou traduzido como O Quanto é Suficiente, em que eles vão recobrar o argumento central do Keynes e dizer, e aí, será que o Keynes acertou ou errou? E o ponto que eles levantam nesse livro e que eles ressaltam bastante é justamente essa questão das necessidades relativas. Então, se percebe que no âmbito tanto do sul global quanto também dos países centrais, essa potência de geração de necessidades relativas não tem fim. Enquanto ela não tem fim, né, a patologia, o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro e ao que ele pode te trazer na forma de consumo, e aí a gente vai olhando o consumo como, entre aspas, uma medida de felicidade, né, a gente pode até discutir se é ou não é, mas dentro do modo de produção capitalista, consumo acaba sendo encarado como sinônimo de felicidade, como o progresso tecnológico também colocou combustível para isso, então parece que não tem fim, parece que a gente nunca vai superar essa patologia, porque sempre é possível acumular um pouco mais e acessar um nível de padrão de consumo que pessoas que estão no seu círculo social não necessariamente alcançam, e isso faz você se diferenciar dos demais. Então, essa roda de acumulação, essa reprodução do consumo, a possibilidade potencializada pelo progresso tecnológico em gerar produtos cada vez mais diferenciados, mesmo que essas diferenças sejam incrementais, ela parece não ter fim, né? E parece que enquanto ela não tiver fim, né, a gente nunca vai resolver o problema econômico se a gente enxerga o problema econômico como satisfação de necessidades. Agora, se as necessidades não têm fim, nesse sentido, né, que sempre é possível criar novas rodas, novos nichos de consumo, nossas possibilidades, quanto será que a gente vai fazer, de fato, essa mudança de código de moralidade, né? Será que a gente vai precisar ainda mais de pressão do ponto de vista do meio ambiente para que a gente tome, né, pela necessidade de consciência da transformação do nosso padrão de consumo? Então, eu deixo essa pergunta aqui. A gente foi misturando muitos assuntos, mas é que está tudo muito relacionado mesmo, né? Então, essa questão do consumo para o argumento do Keynes, né, ela também é muito importante, né? E o Keynes talvez não tivesse previsto que o progresso tecnológico teria essa potência inovadora tão grande, né? E não só de libertação de trabalho, mas de criação de necessidades relativas para o infinito, né? Seguindo nesse ponto, Fer, da renda e consumo, e aí
a questão da tecnologia também, isso é um outro ponto que é interessante nesse texto, porque o que o Keynes está vendo nesse texto é o seguinte: as pessoas trabalham porque elas precisam ganhar o suficiente para aí vai e compra o que elas precisam. Então, o raciocínio é, se essa renda aumenta, as pessoas vão trabalhar mais. Então, se essa renda aumenta, as pessoas trabalham menos para comprar o que elas precisam. E, claro, a questão que vem e que é discutida numa coleção também de textos, acho que livro de 2008, que é revisitando essas previsões que o Keynes está fazendo, tem, por exemplo, o Gary Becker está escrevendo nesse livro, ele vai falar o seguinte, ele vai falar, olha, por que isso não deu certo? Exatamente porque o que a Fer está falando, lógico que não tão sofisticadamente como a Fer estava explicando, porque, né, o Becker tem todas umas limitações lá, que é uma discussão diferente. Mas, por isso que eu já aproveito e faço a indicação de Fernanda Cardoso ao Prêmio Nobel de Economia, que é, na verdade, inspirado no Nobel. Nós não temos um Nobel, né? Ele é do Banco da Suécia, ele é inspirado no Alfred Nobel. Mas vai lá, cara. E o ponto é que o argumento que o Becker está fazendo com um outro autor para explicar o porquê que a previsão do Keynes não deu certo é exatamente isso, que quanto mais a gente consome, mais a gente... é coisa da insaciabilidade, você vai achar outra coisa para consumir, é um pouco lá a natureza do ser humano, a questão de sempre ajustar o seu consumo, as suas referências, um passo maior, então isso não tem, né? A questão da insatisfação. E isso claro que vem junto com a questão da produção em si, o quanto que o sistema capitalista também começa a produzir certos objetos, né, que a gente imagina que provavelmente não eram necessários no tempo do Keynes, mas agora a gente não pode viver sem. E não só a questão de não poder viver sem, a própria questão coisas que são descartáveis, né? Por exemplo, as crianças, tanto que elas usam um brinquedo por menos período de tempo, já vai para outro, a própria questão da indústria, da publicidade. Então, tem essa questão da renda, do consumo, a tecnologia, mas o quanto que isso realmente muda desde que o Keynes está escrevendo. Claro, o Becker vai falar, é uma questão de como nossos hábitos de consumo, eles mudam. Mas não só isso, acho que tem uma questão ali importante, que é a questão da inequalidade, que tem a ver com essa visão do Keynes... Só para eu traduzir, que é desigualdade que você está falando. Desigualdade, Pessoal, só para quem não sabe, a Carol, ela mora na Inglaterra, então ela passa o dia inteiro falando inglês, aquele inglês britânico bonito, assim, então às vezes falta o vocabulário, tá? Não é para apurrinhar, é só para que quem estiver acompanhando entenda direitinho. Desculpa, Carol, vai lá. Não, obrigada. Mas a questão da desigualdade é uma coisa que, e não só a desigualdade, assim, o buraco, né? A questão, a desigualdade entre os países e entre as classes. E isso é uma coisa que eu acho que o Keynes teve uma visão muito positiva do capitalismo de novo, porque desde então essa concentração de renda aumentou muito. Por exemplo, a nossa questão do norte e do sul, mesmo dentro da Inglaterra, em países desenvolvidos, a gente vê essa desigualdade de renda, e essa é algo que a gente não vê ali no Keynes em termos, por causa dessa visão positiva, mas se a gente for, por exemplo, na interpretação, vamos pegar a interpretação do Thomas Piketty, não vamos nem numa pessoa mais radical, vamos ficar no Piketty. O que ele está falando ali é que desde os meios do século passado, a gente vê um período que a desigualdade ela está flat, né? Ela tá continuando, ela não está melhorando, mas ela também não está piorando nesse sentido. Não está melhorando, está piorando, mas ela está ali, e enquanto isso a desigualdade a concentração de renda está aumentando. Então, essa predição em relação ao desenvolvimento e inovação, o quanto que isso ia levar para esse aumento da renda, ele é complicado, ele não aconteceu do jeito que a gente imagina, do jeito que o Keynes imaginou. Então, isso tem um efeito nessa questão das horas trabalhadas também, nessa relação entre consumo e renda, que talvez não foi tão
elaborado ali. E tem uma outra questão, nessa questão do tempo de lazer e o tempo de trabalho, nesse aspecto, que tem a ver com algo que a Fernanda falou também, que tem a ver com consumo. Por exemplo, na época que o Keynes estava, antes do Keynes estar escrevendo, e um pouco no período dele, a gente vê que a questão de horas trabalhadas pelos ingleses, pelos britânicos, pelos franceses, pelos alemães, eram bem parecidos. Mas se você compara agora, os americanos trabalham muito mais do que os franceses e os alemães. E essa discussão que quem está fazendo, na verdade, é o Stiglitz, nesse livro de revisar esse texto do Keynes, o Stiglitz está falando que está acontecendo é o seguinte, é uma visão construtiva do consumo. Mas desculpa, Carol, é o Stiglitz ou é o livro do Skidelsky? É o Stiglitz. Essa é do Stiglitz, tá? Que o que ele está falando é o seguinte, quanto mais você consome, mais você quer consumir. E quanto mais você tem lazer, mais você quer ter lazer. Então, essa é uma visão, assim, é um mecanismo que reforça. Então, na sociedade americana, que o consumo foi mais estimulado, que as pessoas começaram a consumir mais, isso vai levar a trabalhar mais, o que é diferente do que ele está falando que a gente vê na Europa, especialmente na França e na Alemanha. Claro que dá para contestar. O que eu estou tentando dizer é o seguinte, tem uma relação ali entre consumo, tempo de lazer, tempo de trabalho e renda, que eu não estou tão certa que ela é possível no capitalismo. E eu acho que o Keynes, por ter essa visão positiva do capitalismo, ele está fazendo uma relação, você é um pouco maldosa com ele, talvez Pode ser, vai à vontade. Linear, entendeu? Tipo, a gente precisa de mais renda, porque a gente trabalha para ter renda para consumir mais coisa, mas se a nossa renda aumenta, a gente vai trabalhar menos e tudo está certo. Eu te interrompi, Carol, você falou que faz uma relação linear? Não sei se linear é o ideal, mas uma relação que talvez não tragam, não inclui essa complexidade da inequalidade, por exemplo, da desigualdade, desculpa, essa complexidade dos hábitos de consumo, por exemplo, essa desigualdade, essa complexidade da tecnologia que a Fernanda mencionou, que é a questão da sociedade capitalista produzindo coisas que hoje são necessárias, que a gente não pode viver sem, e que talvez elas não fossem tão necessárias, mas elas são criadas com o motivo não de encontrar nossas necessidades fundamentais, mas mais com a questão da venda, do lucro e tudo mais. Então, nesse sentido, eu queria propor aqui a gente incluir um outro pensador. Como a gente vai fazer isso até a gente ter 120 anos de idade, a gente tem bastante tempo, né, para discutir toda a obra de todos os economistas e sociólogos. Então, esse livro, né, que chama O Essencial de Galbraith, que é o John Kenneth Galbraith. Para quem não conhece, o Galbraith ele foi assessor econômico do Kennedy, ele foi diplomata dos Estados Unidos durante a gestão do John Kennedy, lá na Índia, e ele foi um pensador que buscou traduzir o keynesianismo britânico para, vamos dizer assim, o contexto norte-americano. Então, nesse livro, ele reúne os principais ensaios que ele escreveu e ele toca em absolutamente todos esses pontos que vocês levantaram. Tecnologia, poder de mercado, que a gente não pode esquecer, porque ele está olhando exatamente a formação daquele Estado industrial e vendo o poder das corporações, né, que ele vai chamar desse capitalismo das organizações, que é o poder compensatório, né? Então, você vai ter as grandes corporações, você precisa de grandes sindicatos para poder contrapor, né, e compensar o poder grande dos monopólios. Ele está vendo a questão dos hábitos de consumo, né? Então ele está falando, não existe soberania do consumidor, porque os economistas nunca analisaram o marketing, nunca analisaram a publicidade, que é feita para induzir o consumo. Aí ele vai analisar, além disso, todo o aspecto relacionado aos bens comuns. E eu estou colocando esse ponto porque eu acho que a gente chegou nesse pêndulo, né, que o capitalismo sempre vive, de focalizar muito a questão do Estado, depois focalizar demais a livre iniciativa, e aí os limites aparecem e a gente vai migrando entre esses extremos. O Galbraith está exatamente no momento em que está tendo uma explosão de bens de consumo durável nos Estados Unidos, que é todo o período, né, dos eletrodomésticos, dos automóveis, que é esse status social baseado no consumo, que é quando tudo isso vem aqui para o Brasil, né, era da Bossa Nova, ali nos anos 50, mais ou menos. E aí o Galbraith está olhando isso e perguntando o seguinte, tudo bem,
O Kennedy chega para ele em 1961, 62 e fala assim, eu vou dar um desconto no imposto de renda para os ricos, porque o Kennedy também está tentando equilibrar todas aquelas forças. E lembrem-se, o imposto de renda, pessoa física nos Estados Unidos, no início da gestão Kennedy, era 90%. As pessoas se esquecem que quem começou a reduzir o imposto de renda sobre os ricos foi o próprio Kennedy. O Galbraith chega para ele e diz a seguinte frase, presidente, de que vale você colocar um pouquinho mais de dinheiro no bolso para as pessoas comprarem bugigangas, se elas vão ter água suja, se elas vão ter um ar poluído, se elas não vão ter praças, se elas não vão ter ruas pelas quais elas podem andar. O que ele está revelando? Olha, o bem comum, a parte que é a externalidade, que é aquilo que é compartilhado, precisa receber uma vigilância constante do Estado. E isso eu acho que é algo que os anos 80 destroem no que seria a visão keynesiana, porque leva exatamente à incorporação, a elevação ao ponto de virtude da busca insana pelo dinheiro e pela riqueza e pelo status social, e com isso diminui muito o valor do bem comunitário, do bem que é compartilhado. Aí vem a pandemia. O que a pandemia faz? Ela vai lá e joga a externalidade ao ponto de prioridade. Fala assim, agora não é o que você quer. Ah, eu quero sair para andar. Não, porque o que você faz afeta o outro. A economia tem que parar para que a gente possa proteger vidas. E aí você vê a reação, né, das pessoas. É a reação moral. Não, eu vou proteger o meu. Então eu acho que tem essa tensão no movimento, e eu deixo aqui a sugestão de leitura do Galbraith, né, porque esse livro reúne apenas o que ele próprio também achava, junto com os leitores, né, que era o essencial da teoria dele, porque eu acho que ele representa um pouco das preocupações que a gente está salientando aqui. Então, eu pegar um pouco dessa sua fala, André, assim, eu acho que tem uma outra questão importante da gente colocar aqui, que é uma transformação que a gente observa, talvez ali a partir da década de 80, mas com mais força no século XXI, que é a questão da precarização do trabalho, né? Que esse é um outro ponto importante, e quando a gente faz essa discussão do ponto de vista dos países do sul global, isso adquire mais dramaticidade ainda, né? Que essa é uma discussão que o Keynes não faz. O Keynes não faz uma discussão de diferença de desenvolvimento entre os países do mundo, né? Essa não é a discussão do Keynes, ele não é a pessoa correta para a gente fazer isso. Por isso que quando a gente traz o Keynes para a discussão do desenvolvimento, é sempre com muito cuidado, né, com muito critério, a gente tem que adaptar, tem que ressignificar o Keynes para o contexto do que a gente faz de discussão de desenvolvimento no contexto dos países subdesenvolvidos, né? Mas essa questão do trabalho é muito importante, por quê, né? Porque esses trabalhadores vão sendo também sistematicamente colocados nessa lógica de que é cada um por si, né? Fica sendo vendida essa ideia de que todo mundo tem que ser empreendedor de si mesmo, né? Que não tem que ter nada regulando, não tem que ter lei trabalhista, não tem que ter direito assegurado, você não precisa ter um Estado te salvaguardando, não, né? Cada um por si, né? Coleção de empreendedores na nossa sociedade, né? Empreendedores de si mesmo. Então, essa reversão, né, essa retomada com força, com potência, do amor ao dinheiro e do amor ao lucro, e de cada um correndo atrás do seu, eu acho que é uma das previsões que o Keynes um efeito que o Keynes não previa mesmo, e que coloca por terra, né, o que ele tinha prospectado como um futuro diferente. Né? E essa questão do trabalho também é muito importante para a gente entender essa discussão, e a própria maneira, né, como essa desigualdade que você, Carol, se referindo, como isso tem se tornado um abismo cada vez maior, né? Só que a roda do consumo, da acumulação pelo consumo, não para. Então, a margem de exclusão também, né, do que é considerado um padrão médio de vida adequado, ou que se mede como felicidade, vai ficando cada vez mais inacessível. Até porque, para boa parte dessa população, como a gente tem visto, inclusive como efeitos recentes da pandemia, não se tem acesso, ou não se tem renda nem para garantir o cumprimento das suas necessidades mais básicas. Né? A gente tá voltando a acompanhar a estatística de fome. Né? Então, assim, é um ir para trás cada vez mais constante, enquanto isso o progresso tecnológico corre, né? A nossa forma de vida ela vai sendo cada vez mais transformada e complexificada, e os velhos problemas vão se tornando cada vez mais presentes.
né, que é aquela contradição que a gente apresentou na conversa que fizemos com o Flávio, né, a partir da Amartya Sen, que o Amartya Sen, ele contesta isso, fala assim, olha, a gente vive num mundo de opulência sem precedentes, mas os velhos problemas continuam aí. Então, o que faz? O que impede esse encaixe? Né? Porque o que parece não tem recurso tem, tecnologia tem produção suficiente, mas por que esses velhos problemas continuam a aparecer? E aí a questão dos valores, da moralidade, aparece daí de novo como uma chave para a gente ligar. Enquanto a gente não reverter o que é prioritário para ser prioritário, entender o que é patológico como patológico, a gente não vai conseguir resolver essa conta nunca, né? Então, o mar de excluídos vai continuar a aumentar, né? A concentração ela vai tender a cada vez mais ser intensificada e a gente vai caminhando para essa sociedade não muito desejável, né? Tal como a gente vem vivendo aí nos últimos anos. Não, acho que você está certíssima. Carol, você ficou triste. Dá um sorriso para gente. Não, é porque a Fer foi tão eloquente, foi tão clara agora que essa questão... A questão das normas, dos padrões que nos guiam nessa sociedade e o quanto que a mudança desses padrões, infelizmente, não tem só a ver com essa parte técnica do progresso, do aumento da produtividade, ela tem fatores, aí a Feira apontou, né, os fatores, a questão ética, e a questão ética ela se torna tão importante porque o capitalismo, o capitalismo como sistema, ele traz essas questões, ele faz essas questões do progresso que é uma questão que está no mito do desenvolvimento do Celso Furtado, né, uma versão linear do progresso e a questão da riqueza ser distribuída, a questão da produtividade acontecendo de uma maneira super sem problemas, e aí a gente vê que essa descrição do capitalismo ela não acontece dessa maneira, né? Na hora que a gente vai realmente olhar a questão do progresso, a questão da distribuição que vem desse progresso, e dentro de um país, mas também entre os países, a gente vê que a questão é muito mais complexa, e aí a gente precisa dessas questões éticas que os economistas não têm muita habilidade de estar lidando com isso. Então, quando a Fer pôs tudo isso junto, eu fiquei falei, poxa, agora realmente é complexo. Mas um outro ponto que eu quero puxar da Feira, a questão da precarização, me lembrou de um ponto importante nesse texto do Keynes, que é a questão da produtividade, né? O raciocínio dele é baseado nessa questão da produtividade, acho que crescendo 1% ao ano, e o capital crescendo 2% ao ano. E aí, em 2030, a gente já está super feliz. E eu acho que eu acho que a gente teve avanço tecnológico suficiente para talvez isso estar acontecendo. Então, o que rolou na realidade? E a questão da precarização em relação aos países do norte, isso é um problema, mas a questão dentro dos países em desenvolvimento também. Porque, por exemplo, se você olhar na Inglaterra, e eu estava olhando em alguma dos dados antes da gente começar essa conversa, a gente vê que esse aumento da renda, ele, na verdade, aconteceu, mas não nesse passo que o Keynes estava imaginando. Então, a gente, só para dar uns dados aqui, olhando na Inglaterra, quando o Keynes escreveu e contextualizando toda essa data corrigida por inflação e tudo mais, a gente estaria olhando na questão de, vamos pôr aí, $5.000, o GDP per capita sendo $5.000. E aí, em 1972, isso vai para $11.000. Então, demorou 42 anos para ter esse dobro, né? E se essa tendência continuar, a gente só chegaria no que o Keynes estava prevendo aqui na Inglaterra em 2054, se fosse essa tendência. Então, a questão é o quê? E a produtividade, a questão da precarização, a questão de como a tecnologia, os setores tecnológicos espalham essa produtividade, ela está no centro desse problema, do porquê que isso não aconteceu. E a questão da produtividade, ela é um problema para o capitalismo, porque ela é o que está gerando. A produtividade do trabalho é o
motor de todo esse progresso. E é algo que a gente vê essa produtividade, às vezes, de uma maneira muito mais técnica, e a gente não deveria. E acho que a questão da precarização do trabalho, ela desafia a nossa entendimento de produtividade. Um outro ponto aqui que a gente pode juntar, dois a gente já comentou, né? A questão quanto que o capitalismo acontece com guerras acontecendo, o quanto que crises econômicas é mais normal do que o Keynes estava imaginando, mas uma questão que o André também pôs é a questão do Estado, do gasto do Estado. Isso, apesar do Keynes já ter essa visão intervencionista, o que foi se tornar o welfare state, ou mesmo o Estado social, com a questão demográfica das pessoas envelhecendo, era algo que também não foi calculado ali. E isso é um problema, principalmente para os países em desenvolvimento. A questão é o que fazer com essa parte da população que ela para de trabalhar, e ela ainda continua, ela ainda está viva, e ela se torna eu não quero usar a palavra peso, né, mas ela se torna um gasto para o Estado em termos de pensão, de gasto médico e de social care. Então, como que isso atrapalhou também as previsões do Keynes? E, lógico, isso não é para a gente ser crítico ao Estado, mas é algo que, se você vai considerar o capitalismo no sistema de produtividade, no sistema que a gente precisa de uma população que vai ser produtiva e que depois deixa de ser produtiva, o Estado vai ter ter esse papel. Então, como que a gente põe isso nas nossas análises de uma maneira que sai dessa entendimento do Estado só sendo um intervencionista no momento de uma falha de mercado e tudo mais, né? É uma coisa que a gente tem que expandir, que o Keynes já estava no Keynes, a gente precisa expandir, eu acho. Eu ia até sugerir que, como o nosso propósito aqui é a descolonização do pensamento, né, e que a gente também reflita sobre esse termo que ultimamente tem me incomodado, assim, quando as pessoas falam de intervenção do Estado, né, porque a impressão que dá é que a gente está comprando a narrativa de que o mercado faz as coisas, e aí quando ele não faz, o Estado vai lá e faz, né? Historicamente isso não ocorreu dessa maneira, né? O Estado, ele antecede a atuação do mercado em várias frentes. E aí até ontem eu postei no meu Twitter um trechinho, né, do Hyman Minsky, que eu venho lendo bastante, né, Estabilizando uma Economia Instável, né, para quem eventualmente quiser. Ele tem uma tradução, quem puder ler inglês, leia no original, é muito melhor. A péssima escrita do Minsky é muito melhor no original. E ele não era, né, um ensaísta como era o Keynes, então a leitura dele é um pouco mais densa, mas é brilhante. E ele diz o seguinte: o mercado, ele é um dispositivo de controle de coisas não essenciais. Então, coisas desimportantes. O mercado faz muito bem. Tudo que não é relevante para a sociedade, que são desde, né, da comida, coisas pequenas, que uma pequena organização pode fazer, ou até uma grande organização pode fazer, que é importante para a sociedade, mas não é central, ele diz, o mercado pode fazer. Ele é um instrumento eficaz de controle desses comportamentos. O problema é que quando a questão é equidade, estabilidade e eficiência, o mercado frequentemente não passa no teste de exigência da sociedade. Então, ele vai colocar uma reflexão que eu acho que é muito importante para a gente fazer, no sentido de dizer, primeiro, será que o Estado é intervencionista ou será que o mercado tem, vamos dizer, um pensamento exagerado de importância pessoal? Que eles acham que eles dão conta de absolutamente tudo, né? Eu acho que o mercado muitas vezes tenta se atribuir funções que eles não dão conta de fazer, por coisas que a própria microeconomia convencional já retratou. Então, eu acho que valeria a pena a gente pensar mais como os institucionalistas americanos, né, de o Estado e mercado coexistindo, né, de uma maneira sinérgica, interativa, e produzindo, essencialmente, os bens públicos, né, que antecedem muito. E aí eu queria pegar só um ponto que vocês duas tocaram, que tem a ver com a distribuição. Quando eu comecei a estudar a desigualdade, eu voltei para ler o John Stuart Mill, né? Porque eu falei, não é possível que ninguém no século XIX falou sobre distribuição de riqueza, né? Porque o pessoal só falava de distribuição de renda. E aí eu encontrei que vários autores falaram sobre distribuição de riqueza, mas assim, era um parágrafo e aí já ia para a renda, né? Você não tinha dados, não tinha, né, esses grandes institutos de estatística e tal. E aí o John Stuart Mill, ele fala algo interessante, ele fala, a distribuição de riqueza não é um trabalho para a economia política.
porque diz respeito aos hábitos de consumo, e aos hábitos de comportamento e às normas da sociedade. E isso nos leva exatamente para um problema de ordem moral e ética, né? Será que é razoável uma sociedade em que uma única pessoa, Elon Musk, tem 188 bilhões de dólares como riqueza pessoal? Então, o que isso diz sobre o nosso arranjo social? E muitas crianças crescem olhando para ele, mas eu quero chegar lá, eu quero ter também 188 bilhões de dólares de patrimônio. Então, eu acho que isso levanta o problema que apareceu nessa última convenção lá dos bancos centrais, se eu não me engano, agora não sei se foi lá dos banqueiros centrais, ou uma outra, em que eles falaram, olha, o valor social do bem público está aumentando. E aí, como que a gente faz para conseguir emplacar o valor social do bem público com seu devido valor social? Assim, que as pessoas falem, não vale a pena pagar imposto para eu ter esse bem coletivo disponível. Eu acho que essa discussão, ela precisa ser colocada cada vez mais, porque aí sim, cara, eu acho que a gente chega um pouquinho mais perto do que o Keynes anteviu como resultado, ainda que ele não tenha conseguido, né, traçar todos os barrancos que iam ocorrer no caminho. Fez o silêncio. Estamos pensando. Estamos pensando nas questões todas. Vai lá, Carol. Não, eu acho que a questão de imposto e de sistema tributário, né, que no Brasil é um dos piores do mundo, é algo... Não dá nem para começar... Essa é uma outra discussão que a gente deveria ter aqui. O sistema tributário do Brasil. Então, eu acho que a questão... Uma vantagem, talvez, que países que tiveram um bem-estar social bem forte, que mesmo depois do processo de neoliberalização, ainda assim, é melhor do que nunca tido esse sistema de bem-estar forte, e uma questão do Estado sendo esse provedor, é interessante porque existe, lógico, o debate em relação a aumentar imposto, não aumentar o imposto, é um debate político que sempre causa problema, e a teoria econômica ela é muito responsável por isso em relação à ideia de não pôr impostos em firmas, em capitalismo, em firmas capitalistas para gerar o investimento, o emprego. Mas a questão parece para mim que tem uma aceitação de impostos muito maiores em países que passaram por esse estado do bem-estar forte, do que em países, principalmente no sul global, como o Brasil, onde essa ideia que você pôs, André, de a sociedade tentar entender o papel do Estado como esse provedor, que vai ter um transporte público que funciona, e que isso vai ser necessário numa sociedade mais consciente na questão do meio ambiente. Não dá para todo mundo ter carro, né? Então, essa é uma questão também que a Fernanda já falou em relação ao consumo. Tem questões que o meio ambiente, que a destruição do meio ambiente realmente vai fazer a gente ter que rever os nossos conceitos diferentes. Se a gente quiser continuar. Na marra vai ter que ser. Eu vejo isso. Uma das coisas que foi bem fascinantes quando eu cheguei na Inglaterra foi isso, essa mistura vamos pôr do rico e do pobre num metrô, do rico e do pobre num ônibus, que eu fico imaginando a classe média no Brasil entrando num ônibus. Isso daí não dá nem para o que volta nas manifestações de 2000. Carol, posso só fazer um parênteses? Há escolas aqui em São Paulo cuja atividade de excursão é levar as crianças para andar de metrô, porque elas jamais andariam. Para pensar nisso. Esse é um evento. Bom, e, Carol, isso que você está dizendo é um movimento que a gente viu nos últimos anos do incômodo das classes médias e altas com relação às pessoas mais pobres estarem frequentando os aeroportos. Quem não se lembra da frase icônica do ministro da Economia, né? Falando sobre as empregadas domésticas indo à Disney, como se isso fosse um grandíssimo absurdo. Né? Então, isso está mesmo, né? Na mentalidade, né? Que é isso. Né? Tudo bem você ser um rico milionário, que, né, eu quero ser igual a você. Né? Agora, quando se olha para o pobre que recebe o Bolsa Família, ou que precisa de uma renda básica emergencial,
aí a primeira coisa que se vem, por que essa pessoa não trabalha, né? Ou a pessoa vai se acostumar a essa condição. Então, de fato, tem alguma coisa muito errada na nossa sociedade que os valores estão muito invertidos, né? As prioridades estão muito distorcidas e a gente precisa, como cientistas sociais aplicados, né, como economistas, discutir sobre isso. Porque se a gente não discutir prioridades, a nossa política econômica, a nossa ciência vai continuar a servir os velhos interesses de sempre, né? E a gente não muda nada desse jeito, né? E é um ciclo um pouco estranho, porque esse argumento tanto do transporte público no sistema de saúde que funciona, e até mesmo da segurança, né, a questão, assim, eu não estou contextualizando o Brasil, lógico que tem a questão, né, de quanto seguro mas serve aqui também. Famílias, mandar os filhos de ônibus para onde tem que ir, mas acho que tem uma questão, o raciocínio não quebra, porque é o seguinte, para a gente ter a segurança, para a gente ter um transporte, porque tem essa questão também, né? Como que a gente vai depender do transporte público se não funciona, né? Então, mas a gente só pode depender do transporte público que funciona, um sistema de saúde que funciona, ou um país que é seguro, se a gente tem as taxas, os impostos para garantir isso. Mas aí a pessoa não quer pagar imposto, então você nunca vai atingir um nível onde você, como uma classe média, pode falar, eu tenho minha classe de balé às 3, mas eu posso ir para o ponto de ônibus às 2h10, porque o ônibus vai chegar, porque eu contribuí para ter um sistema de transporte que vai atender as minhas necessidades. Esse raciocínio não existe, é como se a pessoa ela se vê completamente separada dessa realidade de como construir esse Estado forte. Então, o raciocínio, algumas conversas, ela não progrede, nossa, progrede, que palavra... Tudo bem, Carol, tudo bem. Passou a mensagem. Acho que isso é para encerrar, mas o ponto da Fernanda me lembrou o que o Flávio falou na nossa última live, que eu não lembro o nome, mas aquela versão ao pobre, ele usou um termo que... Aporofobia, não era? Eu acho que é aporofobia. Na hora que a Fernanda estava falando, esse termo veio na minha cabeça. Mas acho que eu vou, depois do progresso, eu devia parar. Vamos, então, aqui encaminhando para o final. Quero só, de novo, indicar Ensaio sobre Persuasão, né, do John Maynard Keynes, que é onde tem este artigo. Esse livro já está disponível nas redes sociais, porque já passou bastante tempo desde a publicação dele. Eu acho que deve ter alguma tradução. Tem uma tradução de uma coleção dos economistas. O nome do livro é Keynes, do início da década de 80, e tem alguns textos traduzidos nessa versão em português. Então, agradeço demais a Fê e a Carol por mais essa live. Pelo jeito, a gente vai ter que voltar muitas vezes, né, nessa discussão, porque ela é grande, ela é holística, né, toca em várias dimensões, em vários aspectos da vida em sociedade, mas fica aqui, né, o nosso muito obrigado a todo mundo que nos acompanha. Se puder, deixa a curtida aqui no vídeo para ele rodar e já se inscreve no canal e aciona o sininho para receber as notificações. Um grande abraço para todo mundo e semana que vem, se tudo der certo, a gente está de volta. Grande abraço. Tchau, gente. Se cuidem. Até mais.